estamos aqui novamente fazendo mais um Divalogando com a Marina, hoje para falar sobre sexo anal. Esse assunto é um assunto tabu, né, Camila? Gente, Demais. tudo bem com vocês? A gente veio falar sobre esse assunto bem polêmico, né? Que é um assunto que as pessoas têm muito preconceito, na verdade, Camila. Porque elas têm medo e também porque elas não conhecem de verdade o que é o sexo anal, né? Sim, e aí, quando eu tava pesquisando, eu vi assim, o sexo anal não é uma coisa que a gente nova, recente. É bem antiga. Desde que é mundo, né? Exatamente. E igual o sexo, né, como um todo, a gente fica com esses preconceitos por causa do percurso que eles têm na sociedade. Sim. Né? Então, a maioria dos nossos tabus, não é querendo ser assim também preconceituosa, mas eles acabam acontecendo muito na Idade Média, onde teve muita censura, onde acaba que a religião censurou muitas coisas e botou muitas coisas como pecado. Sim. E não quer dizer que elas sejam um pecado, né? Foi um momento da história que eles entenderam assim e tudo bem. Só que a gente ainda carrega esses preconceitos, né? E esses tabus sobre uma coisa que pode ser normal, né? E que não tem problema a gente falar, né? Então, quando eu também estava pesquisando, um dos maiores receios das mulheres de não quererem fazer o sexo anal, né? A gente começa, o primeiro lugar, eu colocaria o medo, né? Depois a falta de conhecimento, a vergonha de falar sobre o assunto. E não só de falar sobre o assunto, né? Porque muitas mulheres, né, juntam o medo, a falta de conhecimento e a vergonha de defecar na hora, né? E aí já elimina tudo, né? E o outro qual foi mesmo o outro que eu coloquei? Não me lembro. O medo, a vergonha, a falta de conhecimento, acho que eram 4, né? A mulher se sentir submissa demais nesse ato, porque acaba que o homem controla um pouco mais, né, nesse momento e tudo. E aí a Marina agora vai falar um pouco mais sobre esses 4 poréns. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui pra vocês é o seguinte: a Camila aqui sabe mais as questões, né, do ato aí, pouquinho, né? Dessa questão mais profunda. Eu venho trazer aqui essa questão mais de psicologia mesmo, como funciona isso na nossa cabeça, o que essa questão traz dentro de cada um. Claro que, igual eu falo pra Camila, cada um é um, mas essa questão que ela trouxe da nossa sociedade, de entendimento que isso é um pecado, é um tabu mesmo, porque é um tabu até hoje, tanto é que quando a gente pesquisa, não vem do jeito, a gente tem que saber pesquisar. Tem que saber pesquisar. Se você jogar só sexo anal na pesquisa, vai vir só vídeo pornô. Então, e não é isso que a gente quer trazer aqui pra vocês. A questão é o seguinte: tem o lado da mulher e tem o lado do homem, né? Então, por que os homens eles querem tanto esse prazer do sexo anal? É de cada um, não dá pra dizer assim, não é porque ele quer que você seja submissa a ele, não, porque ele realmente tem uma tara por isso, ou não sei o que, cada um é um. Mas se você for fazer um levantamento do porquê, realmente é aquela questão da conquista. O homem fala assim, poxa, ela já transou com alguns caras, mas ela já deu, né? Ela já liberou ali? Não, então eu vou ser o cara que ela vai liberar. E também tem, né, assim, mesmo que ela já tenha dado pra outro cara, mas ela gostou? Sim. Aí, não foi prazeroso, doeu demais. Ele fala, então comigo vai ser diferente. Sempre vai ser assim, né? Tipo assim, o cara, ele é o conquistador, o cara, ele é o caçador. O homem, ele tem essa pegada dentro da antropologia de ser um caçador, né? Não que nós sejamos a caça deles, mas eles têm esse pensamento, esse impulso deles mesmo de ser o caçador, de buscar. E nós, mulheres, de propor, de ser aquela que acolhe, de receber, né? Só que nós mulheres estamos mudando, Camila. A gente não
aquela coisa assim, ai, tudo bem, tudo bem. Tem muita mulher que ainda é assim, mas tem muita mulher que não. Então, assim, essa questão do sexo anal dentro disso é essa questão da conquista dos homens. Os homens têm esse prazer em conquistar, prazer em conseguir aquilo que os outros não conseguiram, né? Ou que poucos conseguiram. E nós mulheres, de tanto a gente ouvir que isso é pecado, isso é errado, isso dói, isso assim, isso aquilo, a gente criou realmente barreiras para isso, né? Tem muitas mulheres que elas não aceitam e ponto final. É uma coisa que não e não. Não aceita nem discutir. Porque não tem nem argumento. Qual é o argumento de você não querer experimentar se é uma zona erógena? Mas lembrando que todo o nosso corpo, ele é uma zona erógena. Só que a gente precisa se conhecer, precisa se descobrir. E não é no outro, é você com você mesmo, né? Porque quando vier o outro, você começar ali falar assim, amor, assim, não é? É aquele momento só seu, a quatro paredes, a quatro é ótimo. A quatro também é possível, se vocês quiserem. Também pode, né? Mas é aquele seu momento sozinho onde você começa a se conhecer. Porque como a Mariana falou, assim, o corpo todo é uma zona erógena. Às vezes, você não sente prazer no seio, pode beijar, pode passar a mão, não sente. Às vezes sente uma mordidinha na orelha, um beijo no pescoço, uma fala, aquela vozinha que sussurra, que chega e te arrepia. Às vezes é a forma como a pessoa sente. Às vezes é um beijo no dedo do pé. Exatamente, um beijinho no pé, uma massagem no pé, alguma coisa assim. E aí tudo bem, cada um tem a sua zona. Mas aí você tem que entender, você tem que se descobrir, se explorar. É igual criança, quando tá conversando, aí que põe a mão na boca, o pé na boca, aí a gente fala, tá se conhecendo, tá aprendendo. E aí quando começa a sentir, né, ela começa a mexer, né, se tocando. Ela só tá querendo se descobrir, né? Isso é normal. E aí a mãe fala, não, tira a mão daí, menino, tira não sei o que. Isso é onde cria as travas. Aí já começa a questão, né, do psicológico, onde eu entro aqui. É onde cria as travas. Por que o sexo anal é tabu? O que a gente entende disso? Porque quando a gente começou a Cateia, que foi uma coisa que eu falava muito com a Camila, é que a gente vê muitos sites falando sobre sexualidade, trazem conteúdos muito bons, mas não aprofundam, fica aquela superficialidade ali, ou falam só realmente do ato sexual, e não é isso, porque a gente, quando a gente vai buscar conteúdo, vai estudar, a gente quer se aprofundar, a gente quer ser entendedor, entender de aquele assunto, trazer aquele assunto mais, de uma forma que eu me sinta confortável, que eu me sinta bem, pra falar ou pra sentir, ou seja o que for. E a sexualidade é um assunto que não tem muito. A gente não vê canais de YouTube, de coisa falando sobre isso. Muito né? não, Do jeito que você fala, do jeito que você traz e o jeito que a gente conversa, não. Mas é isso que a gente precisa entender, que é quebrando o tabu. É quebrando o tabu que a gente precisa falar sobre isso. E como a Camila falou, desde que o mundo é mundo, existe o sexo anal, porque sexo é sexo. E é uma coisa que eu falo pra todo mundo que me conhece. Gente, o mundo é sexo. Se você for parar pra pensar que tudo envolve sexo, se você olhar para uma flor, se você olhar para um bichinho que você acha fofinho, ali teve um ato sexual, ali houve uma criação. O que é o sexo? Criação. Né? A gente nasceu de um ato sexual. Então por que isso é tão pesado? Isso é tão tabu? Não tem que ser feito só se dá prazer, a gente vai buscar. A gente vai buscar, a gente sente prazer em comer, a gente vai se empanturrar de comida, a gente sente prazer em comprar, a gente vai gastar dinheiro até não poder mais, a gente sente prazer com, sei lá, com qualquer outra coisa, a gente vai buscar, porque o ser humano, ele quer estar em prazer. Então por que o sexo é reprimido e as outras coisas não? Ah, não, mas comer também é um pecado. Comer demais é um pecado, mas tudo, se você for fazer demais, não é que é pecado, é ruim. É porque a gente tem que sempre achar o equilíbrio, né? Nem de mais, nem de menos. Né? Errei aqui nas mãos, mas tudo bem. E então a gente tem que sempre estar em equilíbrio. A
eu quero comer algo, beleza, sentir prazer. Não preciso me empanturrar de passar mal. Exatamente. Né? E também não preciso me privar daquilo porque eu acho que eu vou engordar, ou eu tenho outros problemas, ou acho que não, né? Você não precisa se privar desse prazer, né? Tudo em equilíbrio. E o sexo anal é também isso, você poder falar disso. Às vezes você tudo bem, não quer fazer, não faz. Tem gente mulher que não vai fazer e não tem nem argumento, e tá tudo bem. E tudo bem, não tem problema, mas eu acho que a gente tem que quebrar o falar, o discutir, porque às vezes tem mulheres que querem fazer. E tudo bem, e aí não tem tanta informação, ou às vezes consegue informação pela internet, que às vezes pode ser a correta ou não pode, né? A gente Como ela vai entender também é muito importante. Exatamente, a gente tem que aprender, né, a pesquisar, a entender, né, onde a gente está indo, ver se o site é confiável e tudo. E aí se machuca. E aí não consegue nem conversar com a amiga do lado sobre, ei, eu fiz sexo anal. Doeu, me machuquei, agora o que eu faço? E aí não tem coragem, aí fica machucada, aí depois tem um problema. Por quê? A gente tem que ter cuidado. Sexo anal pode ser bom? Pode ser maravilhoso, isso vai de cada um. Mas a gente tem que ter um cuidado, a gente precisa usar camisinha, precisa usar lubrificante. O porquê da camisinha? Camisinha não é só porque é uma DST. Não, é porque é uma zona cheia de bactérias. Então, a mulher, se o homem quiser fazer sexo anal e ir pro sexo vaginal, não pode. Tem que trocar a camisinha. Também não pode pedir sem fazer, né? Vai. Fez sem camisinha. Já mas tudo bem. Fez sem camisinha. Aí quer ir pro sexo vaginal. Não, nem pensar, gente, pelo amor de Deus. Vai encher a sua vagina de bactérias e aí depois você vai estar com o quê? Com cândida ou bactérias piores, né? E aí, infecção urinária, de tudo, né? O homem também pode pegar infecção urinária, né? Porque a região do ânus é cheia de bactérias. Então a gente tem que conversar, tirar esses tabus e entender melhor para que a gente faça da forma mais segura, com cuidado e sentindo prazer, gente. Não é maravilhoso? Exatamente. E uma coisa assim, Camila, que eu trago assim para as pessoas quando falo sobre essa questão da sexualidade, né? Trabalho com isso, com relacionamento, é realmente isso que você falou, a comunicação. A comunicação é importante dentro disso, dentro do sexo. E a questão de você também se conhecer para que você possa falar para a pessoa, olha, eu não quero por isso, eu quero por isso, assim não tá legal, vamos ver junto, vamos pesquisar juntos, ter essa interação de estar juntos ali e quebrar essa questão de não falar sobre a sexualidade, sempre ser aquela coisa da conquista, tá, beleza, conquistei, fiz ali, senti o prazer, tchau, acabou. E aí tem um outro porém, né? Que é assim, tem a conquista, a mulher resolveu fazer, só que ela só resolveu fazer porque ele queria. Não porque ela queria. E aí a gente também entra em um outro tema, que é a mulher sempre achar que ela tem que dar prazer pro homem e não sentir. E aí o homem, ele faz, acha que você sentiu prazer, você odiou, sentiu muita dor e não conversou com ele. E ainda falou, não, foi ótimo. Aí quando ele propõe de novo, você fala, não quero. Aí ele vai falar assim, ué, mas você gostou tanto, não sei o que. Aí você vai falar o quê? Você vai ficar com a cara de tacho? Provavelmente vai. E aí vai aceitar de novo. E aí é onde vai os relacionamentos indo pro buraco. Porque não teve comunicação. Não gostou? Não gostei. Então vamos ver o que a gente pode fazer, vamos ver como é que pode ficar melhor. E conversar. Converse. É o mais importante, acho que do relacionamento é o autoconhecimento e a comunicação entre os dois. Exatamente. Porque também não adianta nada, aí você quer se autoconhecer e, gente, por favor, cuidado no autoconhecimento, tá? Não vai introduzir coisas que não devem ser introduzidas, né? A gente vê, gente, eu vejo muito série, amo, vou falar aqui várias vezes de série, e aí eu já vi, adoro essas de médico. E aí eu vi já no Grey's Anatomy um episódio que a pessoa chegou lá, agora eu não lembro com que exatamente ela chegou, mas aí eles estavam até apostando no que seria a coisa mais esdrúxula que já tiraram de um ânus, porque eles tinham uma caixa.
só de coisas retiradas Do ânus. do ânus. E às vezes é uma lâmpada, às vezes é uma cenoura, às vezes... Não, assim... Já vi balão, já vi falar de de balão. tudo. E Balão você, cheio, né? Balão. e você tem que ter cuidado, porque assim, dependendo do que você introduz lá, só vai sair no hospital, gente. E a vergonha que você passa. Aí sim é onde você tem que tomar cuidado, né? Porque o autoconhecimento é importante, mas com cuidado, como diz a minha mãe, com parcimônia, com jeitinho ali, porque aquilo ali pode te trazer um trauma muito grande, não só psicologicamente, mas no corpo físico mesmo, né? Vai, por exemplo, quebra a lâmpada, né? Uma lâmpada quebra alguma coisa dessa dentro de você, e aí? Rasga o intestino, rasga tudo, e aí? Como é A que gente faz? tem até uma lâmpada aqui, gente. Imagine isso. Olha isso daqui, gente. Isso não é pra ser introduzido, não, gente. Não tem nenhum formato direito. É sensível, quebra isso daqui. O que você vai fazer depois? Vai ficar com o cu rasgado, gente. Não dá, vamos cuidar também, né? A gente tem que se cuidar. Não, e isso, Camila, é um problema psicológico também, né? A pessoa busca tanto prazer que ela não consegue raciocinar o que pode dar o prazer pra ela naquele momento, e ela vai e pega qualquer coisa, né? Latinha de cerveja, já vi balão, como eu disse, cheio, já vi várias coisas, copo de plástico, copo de vidro, Exatamente. dessas garrafinhas de refrigerante, né? Aquelas 600, então assim, caneta, qualquer coisa. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Já que você tem curiosidade, já compra logo o seu dildo, o seu vibrador, seus brinquedinhos e vão brincando. Mas eu não tenho dinheiro para isso. Então vai começando utilizando o seu próprio corpo, né? Tem sites mais baratos. A gente vai até indicar depois, né? Exatamente. A gente não tá recebendo nenhum... Não, a gente tá aceitando patrocinadores, tá bom? Mas se vocês estão gostando do assunto, querem saber mais, também querem saber, não além dessa ideia, né, de quebrar o tabu por trás, mas também quer saber como fazer um sexo anal mais prazeroso, com cuidado, da forma correta, sem sentir, né, dor, comente, curte que a gente faz outro vídeo, tá? Beijo pra vocês e até a próxima. Até!